de curtir e aproveitar o final de semana em casa, você aproveita aqui a programação da Super TV no canal 14.1, lá na TV aberta, no canal 173 da BrisaNet, no canal 14 da Viva Telecom. Você pode acompanhar a Super TV também pelas nossas redes sociais, nossa fanpage oficial lá pelo Facebook, Super TV HD. Já estamos ao vivo pelo Facebook, você já pode dar sua passadinha aqui, interagir com a gente, tá bom? Dizer para mim de onde você está assistindo e acompanhar a nossa programação aqui da Super TV, além do nosso Instagram, que está lá recheado de notícia, de informação, @SuperTVHD, o nosso endereço lá no Instagram, para você se tornar um seguidor e acompanhar o nosso boletim Super News de hora em hora e todas as informações de Mossoró e região lá no nosso Instagram, tá certo? E por aqui, ao vivo, nesta sexta-feira, nós vamos falar, minha gente, hoje, sobre um tema que a gente já queria trazer há muito tempo aqui no nosso programa. A gente já tinha planejado e produzido muito essa participação de hoje, mas hoje, graças a Deus, deu certo. Nós vamos conversar hoje, gente, eu acredito que vocês já devam ter visto, inclusive a gente já noticiou isso no Instagram da Super TV. Nós vamos falar hoje sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica relacionada à Covid-19. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a doutora Marina Targino, que é intensivista pediátrica aqui de Mossoró. Correu, teve um tempinho e veio conversar com a gente, porque é mais um alerta a vocês, pais e mães, né, para ficarem de olho realmente nessa síndrome que tem relação com a Covid-19. Eu já vou dar o meu bom dia aqui à doutora Marina. Bom dia, doutora Marina. Bom dia, Carla. Bem-vinda aqui ao nosso programa. E eu já quero lhe agradecer mais uma vez por ter tirado o tempo, que ela é corrida, viu, gente? Mas conseguiu aqui conversar com a gente hoje. Bom dia. Bom dia, Carla. Obrigada, viu, pelo convite. Que bom que deu certo, né? Finalmente. Doutora Marina, o nome é longo, mas você vai tentar hoje explicar um pouquinho melhor para a gente. Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Essa síndrome, doutora Marina, você que acompanha pacientes de UTI, intensivista, você realmente existe uma relação, a Sociedade Brasileira de Pediatria confirma isso, que existe relação dessa síndrome com a Covid? Confirma, né? Na verdade, a gente começou a ter, como tudo começou, né, da Covid-19, né, na China, e então os trabalhos iniciais não mostraram, né? Na verdade, as crianças, elas a princípio não chamaram tanto a atenção, né, da Covid-19. Mas depois, quando ficamos no mundo todo, a gente começou a ter. A gente começou a ter os primeiros relatos em torno de junho, né, e aí isso foi aumentando, né, nos Estados Unidos, no Brasil, e a gente vê uma situação clínica, né, uma doença, algumas semanas após, né, a doença viral mesmo. E quando a gente vai ver a epidemiologia, teve esse quadro prévio e a gente tem a confirmação mesmo sorológica. A gente vê as sorologias, né, com o IgG positivo, né, e aí tem toda essa clínica que a gente vai falar um pouquinho, né, dessa doença para vocês entenderem. Mas já tem sim essa associação. Quando a gente viu essa notícia pela primeira vez, a gente ficou bastante assustado, porque até então o que a gente sabia em relação à criança Covid, que a criança não tinha tantas chances assim, no começo, né, de realmente pegar a Covid, e a maioria era assintomática. O que se sabia confirmado em relação à criança é que ela tinha mais facilidade de transmitir o vírus, por isso todo aquele cuidado de isolamento, para não deixar as crianças se encontrarem com os idosos, com os avós e tudo. E de repente ter essa relação de que realmente confirmada, as crianças também podem ser infectadas e depois dessa infecção, aí surgir também essa síndrome. Doutora Marina, e quais são os sintomas assim, que indicam realmente essa síndrome nas crianças? Ela é, para muitos, muito desconhecida, né? O que é que os pais precisam ficar atentos? Pronto, só para falar assim, um pouquinho, né, Carla, que na verdade a gente tem muito confuso, é uma doença nova, né? Então a gente está tendo ainda muito estudo, a gente está aprendendo, conhecendo a doença, né? Então, se a gente for comparar no início do ano para agora, a gente já tem um conhecimento, já sabe cuidar muito mais, né? Mas as crianças, elas também pegam a Covid como outras pessoas, mas o percentual, né, de casos que vão se agravar, se a gente diz na fase aguda, é bem menor. Né? Enquanto que nos adultos, né, 20% se agravam, a criança em torno de 1% fica crítica. Né? Mas aí depois a gente começou a identificar, aparecendo esses casos, que o que é que as crianças estavam manifestando? Febre persistente, né? Aí começa a ter náuseas, diarreia, mancha no corpo, conjuntivite, edema, e aí alguns, né, tanto edema de mãos, edema de pés, e aí também começa
os líquidos, né, que a gente tem líquido no nosso corpo todo, começa a ir para cavidades, né, para pulmão, e aí a criança pode ficar cansada, e por isso que precisa de suporte intensivo, né, mas basicamente isso, uma febre persistente, né, com esses sintomas bem, né, você vê uma criança que ela tá irritada, ela tá toda inflamada, né, então, e aí quando a gente identifica essas crianças, a gente ia ver que depois, no passado, ela tinha tido mesmo a Covid. Entendi. Ou teve a Covid, ou teve contato com alguém que teve a Covid em casa, isso também foi confirmado? Também, em alguns casos, né, teve em alguns locais, as crianças, elas tinham uma epidemiologia positiva, né, mas os que nós tivemos, os que eu também trabalho em Fortaleza, os que eu vi também, né, no outro estado, todos tinham confirmação mesmo, sorológica. Entendi. Os nossos aqui todos tiveram, IgG positivo. Nossa, gente, realmente a gente ficou bastante assustado, né, porque quem mais a gente tentou proteger na pandemia foram as crianças e os idosos, né? E assim, além do risco da própria Covid, depois de ser desenvolvida uma outra síndrome, realmente isso deixa os pais bastante preocupados. Então, os pais ficarem atentos a esses sinais. Se de repente teve alguém em casa que testou positivo, ou a própria criança, né, apresentou um desses sintomas, doutora Marina, o que é que os pais devem fazer? Né? Então, se você começar a ver, né, depois, como você disse, às vezes já sabe que teve a doença e depois começa a apresentar isso. Então, tem que ir mesmo na emergência, né? Tem que ser avaliado, né, por profissional, médico, para dessa forma a gente avaliar o quão que essa criança, né, está precisando. Internar, tem condições clínicas de internar só na enfermaria? Ok. Não, ela já está evoluindo com sinais de gravidade, porque a gente pegou várias crianças graves, né? Então, aí essa criança precisa ir para a unidade de terapia intensiva. Né? Então, se suspeitar, né, dessa febre mais persistente, tem que lembrar disso, não agora com febre já, não, tem todo esse contexto, né, a criança está recheadinha de sintomas, tá certo? Outra coisa que a gente leu também, doutora Marina, em relação a essa síndrome é que entre as muitas possibilidades que a gente fala isso em relação a outros órgãos que ela poderia atingir, ela poderia provocar também problemas cardiovasculares, problemas cardíacos nas crianças. Isso, né? Porque, como já diz o nome, né? Síndrome inflamatória multissistêmica, né? Então, é uma inflamação acentuada em todos os sistemas. E aí pega, né, toda essa parte, como a gente falou, conjuntiva, e aí eu expliquei dos líquidos, então aquele líquido, ele pode também começar a ficar no coração, que a gente chama de derrame pericárdico. E esse coração que ficou muito inflamado, como todos os vasos do nosso corpo, ele pode começar a não funcionar bacana. E aí, dessa forma, a gente não consegue, né, tá suprindo todo o nosso organismo, né, suprindo tudo que a gente precisa. O coração é o nosso, né, a nossa bomba, ela começa a não funcionar. E aí essa criança faz sinais de choque, que a gente chama, né, de uma forma mais simples. E aí essa criança tem total indicação, né, de unidade, né, de terapia intensiva, que foram as que a gente recebeu. E ela precisa de medicação, né, tanto medicações sintomáticas, né, para ajudar, como também da grande medicação, que é o que a gente viu que tem ajudado as crianças, né, que é a imunoglobulina. Entendi. A gente vai já falar também sobre isso, doutora Marina, mas eu queria, assim, você falou, tivemos crianças. Aqui em Mossoró, na região, a gente teve realmente registro de crianças confirmadas para essa síndrome, todas elas tiveram o contato com a Covid? Todas, né? A gente aqui recebemos em Mossoró, quantas crianças? nós temos 4 crianças, né? 4 crianças com a síndrome. 3 daqui de Mossoró, né? E uma da região de Apodi, né? E todas elas com confirmação sorológica. Todas IgG positivo. E quando a gente viu o contexto clínico, o pai também tinha tido, alguém da família tinha tido, e aí tudo se encaixava. Né? Então, tivemos sim. Mas o nosso estado como um todo, no último boletim, ele até saiu subnotificado, né? Que infelizmente isso acontece muito. Mas a gente já teve um total, umas 10 crianças no Maria Alice, mas nós já tivemos aqui no estado uns 15 casos. Entendi. Qual a idade dessas crianças? E a gente fala crianças, mas qual é a faixa etária mais suscetível, então, que vocês receberam? A faixa etária mais suscetível mesmo são crianças já, né, escolares, né, e adolescentes. Então, foram crianças já em torno de acima de 7 anos até os 13, 14 anos, né? A gente tem mais esse perfil, nessas crianças um pouco maiores. Entendi. Gente, é interessante, a gente precisa conhecer, por isso a gente insistiu tanto em trazer a doutora Marina aqui hoje para dar mais esse alerta, né? Porque a gente precisa estar atento também à criançada
e apresentou esses sintomas, como a doutora Marina destacou, corre para a emergência, porque nesse momento o tempo é imprescindível, né, doutora Marina, para fazer esse tratamento o mais rápido possível. Gente, nós vamos para o intervalo, tá certo? É rapidinho, só dá tempo de você ir lá no Facebook, deixa uma perguntinha, que a gente volta já conversando mais sobre esse assunto. Já de volta aqui com o nosso Geração Saúde, um bate-papo aqui no intervalo, porque são muitos os temas relacionados a essa doença, muitas dúvidas, mas a gente quer falar agora, doutora Marina, em relação ao tratamento. Como é que foi feito o tratamento dessas crianças que tiveram essa síndrome diagnosticada aqui na UTI de Mossoró? Na verdade, a gente, no Brasil, né, a região que mais teve casos, né, notificados foi aqui a região do Ceará, né? Então, eles tiveram mais de 40 casos e lá começou mais, acho que foi no início, então eles conseguiram montar um protocolo muito bacana. Então a gente tem um protocolo baseado nisso e baseado também, né, na sociedade brasileira, na evidência científica, né? E a gente tem toda uma organização, a gente vê, mas as crianças que preenchem, né, essa situação clínica parecida com doença de Kawasaki, que a gente disse, né? As manchas no corpo, a conjuntivite, essa febre persistente, ou que tem alteração, né, cardíaca, alteração cardíaca grave, né, que está com sinais de choque, ela tem indicação de fazer a imunoglobulina, indicação precisa. E a gente faz a infusão, né, desse insumo, dessa medicação. E, infelizmente, a gente não tem, né, no nosso estado, a imunoglobulina não é ofertada, né, de forma fácil para os pacientes. Então, foi muito estresse, mas apesar disso, né, dessa luta, que as famílias todas entraram nessa luta, né, pelo seu filho, a gente, quando faz a medicação, vê uma melhora incrível na criança. Bom, que coisa boa, né? Então, aquela dificuldade que o sistema de saúde, principalmente público, né, doutora Marina, infelizmente sempre enfrentou. A gente acompanhou aqui na Super TV, eu acho que foi a criança de Apodi, e se foi feita uma campanha realmente para questionar a medicação, para cobrir os custos e tudo mais, porque realmente era necessário naquele momento, a família não tinha condições. E eu acredito que vocês, enquanto profissionais de saúde, realmente ficam numa situação bem difícil, né? Porque quer, de toda forma, ali, resolver a situação, ajudar a família. E para a família nem se fala, porque tem que judicializar e tem que ir atrás. Realmente é muito complicado. Mas, assim, o bom de tudo isso, o lado bom é que essa medicação chegando, ela resolve, tanto que as crianças que vocês tiveram, elas conseguiram se recuperar, né? Assim? Todas as crianças, né? Nos nossos 4 casos, o sucesso foi de 100%, né? Coisa boa, gente. Mas, assim, infelizmente teve, né, um estresse na internação, todo mundo aflito, ansioso pela medicação, que muitas vezes não chegava, né? E aí as famílias acabam fazendo campanha, vão judicializar. Né? A gente tinha um estoque que acabou todo, nosso estoque, e realmente faz a medicação e a melhora é incrível. Né? E graças a Deus, né, conseguimos cuidar e dar tudo certo, né, com a ajuda de todo mundo. Pois é, que bom seria se não precisasse, né, gente, dessas medidas realmente de procurar ajuda judicial para receber uma coisa que é direito garantido, né, a cada cidadão potiguar. Infelizmente, a gente vê isso acontecer diariamente. A gente sente bastante, porque você imagina a aflição de uma família. Por se tratar de uma criança, uma doença nova, como a doutora Marina está destacando aqui, que os médicos ainda não conhecem, ainda estão estudando, entendendo na prática, com a própria criança ali dentro de uma UTI. Realmente, você imagina o quanto foi complicado, realmente frustrante para a família, para a equipe, para todo mundo. A gente espera, sinceramente, que depois dessa onda toda da pandemia, se é que pode trazer alguma coisa boa, que traga isso, né? Que o Estado se responsabilize, que o governo seja mais presente, principalmente em relação à saúde das crianças. E como é que estamos hoje em relação a essa síndrome? Tem alguma criança passando por essa situação internada na UTI? Tem alguma notificação? Vocês fazem algum tipo de rastreio dessas crianças, já para tratar precocemente? Ótimo. Não, falando da questão da notificação, né? O Ministério da Saúde, ele tentando organizar, apesar dessa gente ter um erro, né? Um erro, digamos, de várias notificações, mas a gente tem uma notificação precisa, específica, né, para SIMP, né, ou MISC, né, que é o nome dessa síndrome inflamatória, mas atualmente não estamos, né, com nenhuma criança, nem na UTI,
nem na enfermaria também, né? Seja de regime, né, particular ou do SUS, né, que é onde eu trabalho mais. Mas a gente, quando desconfia, tem que notificar. Isso é importante. É uma notificação bem extensa e bem completa do Ministério. E que é importante a gente colocar lá para estarmos entendendo e conseguirmos dessa forma cobrar. Exatamente. Né? Cobrar, né, aos gestores que a gente consiga essas medicações de forma mais fácil. Né? Porque a gente não sabe ainda, né? A gente ainda está nessa situação que a gente não sabe se vem segunda onda. Exatamente. Né? Então a gente ainda tem que ver que a gente está cada vez mais aglomerando, né? E essa doença chegou e vai ficar conosco por um tempo. Né? Então, essa é a realidade, né, doutora Marina? Infelizmente. E então, o alerta que a gente quer dar a vocês, pais, mães que estão assistindo a gente hoje, deixa eu só dar uma passadinha também aqui no nosso Facebook para ver se já tem alguma participação, é justamente isso. Apresentou algum desses sinais, gente, é importante que leve até o sistema de saúde para que seja notificado, porque essa notificação é o que vai definir tudo, né? Se realmente tiver os casos, tiver a notificação, aí vai correr atrás de tudo e a gente acredita que Deus abençoe, que seja um pouco mais fácil. Se tiver alguns casos, a gente torce que não tenha, mas se tiver, que a coisa seja mais fácil desse turbilhão que foi esses primeiros casos, né, doutora Marina, dessa dificuldade toda que a gente passou nesse momento. Então, doutora Marina, eu queria só que você repetisse mais uma vez, porque as pessoas precisam entender que é realmente uma doença grave, ela pode evoluir, inclusive, ao óbito. A gente não teve notificação de óbito, né? No Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte não, mas no Ceará nós tivemos, né? Pois é, um estado vizinho. E os casos mais graves foram aqui na nossa região aqui, Mossoró. Oeste, né? Mossoró e região. Não sei se pela proximidade com o Ceará, se tem algo genético envolvido, a gente realmente não sabe. Mas quando a gente compara com os casos de Natal, nós temos casos bem mais graves aqui, né, na nossa região. Entendi. Então, reforça aí para quem está assistindo a gente esses sinais e sintomas e a importância de procurar o sistema. Então, assim, na verdade, para toda criança, né, que ela mantenha uma febre mais prolongada, seja uma febre mais de 5 dias, ou até uma febre de uns 3 dias, mas que você começa a verificar junto com isso, muita irritabilidade, dor abdominal, náuseas, vômitos, e essa criança depois começa a ter manchas no corpo, conjuntivite, né, o olhinho vermelho, ela começa a ter também edema, né, edema ficou toda inchada, começa a ter dificuldade para respirar, né, você começa a ficar muito molinha, né, então, se essa criança tem isso, você tem que procurar o sistema de saúde. Na verdade, teria que procurar em qualquer situação, né, se não fosse, porque tem outras doenças que também fazem essas clínicas, né, mas nesse contexto que nós estamos agora, tem que procurar o sistema de saúde para ser avaliado, né, e aí fazer o encaminhamento correto, né, e pensar se poderia ser um quadro, né, associado ao Covid, né, a síndrome inflamatória multissistêmica que a gente falou hoje. Exatamente. Fica dado aqui o recado, esse alerta é importantíssimo, tá certo? Para prestar atenção, observar realmente se a criança apresenta algum desses sinais e sintomas e levar o sistema de saúde o mais rápido possível. E o resto, minha gente, é prevenção, né? Como a doutora Marina destacou, a criança também é infectada pela Covid e a gente só precisa, diante dessa abertura de tudo que a gente está vendo, né? A gente precisa sempre com muito receio, com muito cuidado, e a prevenção que a gente tem para adultos e idosos, a gente tem também para as crianças, né, doutora Marina? Isso. Criança tem que usar máscara, viu, gente, a partir de 2 anos, é isso? Isso, a Sociedade Brasileira coloca acima de 2 anos, o Ministério já veio com uma nota acima de 5 anos, né? Mas essa criança que consiga, né, ficar com a máscara, né, você pode deixar. Agora, se ela vai... As menores não, porque elas podem ter o risco até de aspiração, né? E ela não consegue ter esse controle. Mas as crianças acima de 2 anos que têm o controle, que você consiga explicar, ela pode ficar assim com a máscara. E higienizar as mãos e evitar aglomerações, tá certo? Tá aí abrindo, festas e tudo mais. Vamos evitar levar as crianças também, gente, porque além do risco da própria Covid, a criança também pode desenvolver essa síndrome. Então, é muito, muito, muito cuidado a partir de agora, desde o começo, mas agora mais do que nunca, né, diante desses casos, né, doutora Marina? E a gente queria muito agradecer a você, tá certo? Por ter topado, por ter tirado um tempinho hoje e ter vindo esclarecer esse assunto pra gente, doutora Marina. Muito obrigada. Obrigada a vocês, viu, pelo interesse e por estar, né, passando essas informações para a população, que realmente acho que é algo importante.
Exatamente. O nosso Geração Saúde fica por aqui, minha gente. Mas segunda-feira tem mais. É feriado, mas nós, claro, não vamos deixar você na mão sem aqui a nossa programação. Vai ter programa Geração Saúde, sim, segunda-feira, 10h15. Eu espero você aqui na telinha da Super TV. Bom final de semana. É Dia das Crianças, né? Segunda-feira. Então fica aqui o alerta. O maior presente que você pode dar ao seu filho hoje é realmente esse cuidado e essa prevenção. Até segunda-feira.